Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Johnson Lair nessa aula. E no outro vídeo aqui, que está na descrição, eu vou tentar colocar um card bem aqui em cima. A gente vai... eu tenho uma palestra minha sobre a teoria dos campos conceituais do Vergniaud na sala de aula de física, tá? Então, é isso. Vamos lá. Bom, então, hoje a aula é sobre cognitivistas modernos, Vergniaud e Johnson Lair. Por que eu coloco Vergniaud e Johnson Lair? Tá? Primeiro porque o Johnson Lair, ele se aproxima da metáfora computacional. O Vergniaud, de certa forma, também, quando ele apresenta a quarta definição de esquema, tá? Que é a da computabilidade. Vocês vão ver lá na outra aula lá. Mas é porque eles já são também da década de 80, tá? Então, o livro do Johnson Lair é de 1983, que é o Mental Models. Eu nem sei se eu tô com ele aqui. Não, ele tá lá na sala. E a obra do Vergniaud começa em 1980 e tanto também. Tá? Então ele já vem de outros paradigmas que já conhecem aí os trabalhos em inteligência artificial, que já conhecem os trabalhos de Neil Simon, essas coisas mais modernas da psicologia cognitiva, tá? Então por isso que eu enquadro eles dessa maneira. Eles têm uma semelhança e muitas diferenças. A semelhança, tá, é uma relevância não tão explícita em Johnson Laird tanto quanto em Vergniaud do conteúdo específico das tarefas no processamento cognitivo, tá? Então, o Johnson Laird tem essa coisa, não é uma coisa que nós vamos abordar aqui, mas ele traz isso no livro dele, Mental Models. Vamos lá. Então, aqui no nosso sumário, a gente tem algumas coisas que a gente vai abordar e essa apresentação se baseia nesse livro aqui, Teorias de Aprendizagem, do professor Marco Antônio Moreira. Muito bom, por sinal. O professor Moreira escreve muito bem, é muito simples de se compreender, então é uma leitura muito boa. Isso não tem no livro do Guy Lefrançois, tá? A gente vai voltar para a obra do Lefrançois na próxima aula, que a gente vai falar sobre redes neurais e conexionismo de uma maneira bem diferente do que a gente está abordando aqui, mas vocês vão entender melhor, né, ao longo da minha apresentação quais as conexões que se apresentam entre essa visão aqui do Johnson Lair e a visão associacionista, né? Desculpa, conexionista. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que a gente está falando sobre representações mentais. O que é representação? Uma representação é uma notação, um signo ou símbolo que representa alguma coisa para nós, na ausência dessa coisa, que é, em geral, algum aspecto do mundo exterior ou de nosso mundo interior, imaginação. Então, podem ser internos ou externos. Veja, o Sakurai, né, eu esqueci agora qual é o primeiro nome dele, ele tem um livro de mecânica quântica que ele faz uma discussão relativamente interessante sobre isso numa nota de rodapé. Ele diz assim, olha, se tem uma foto sua, a foto não é você, a foto é uma representação sua, tá? Então, a foto não é você, a foto é uma representação sua. Ou seja, ela apresenta você na sua ausência, tá bom? Então, ela reapresenta você na sua ausência. Então, é isso que significa representação. É alguma coisa, notação, signo, símbolo, que traz essa coisa quando essa coisa está ausente. As representações elas podem ser externas ou internas. A gente vai começar primeiro falando da representação externa. Elas são exteriores ao sujeito, ou seja, elas são fora do sujeito. E podem ser classificadas em pictóricas ou diagramáticas e simbólicas. As representações pictóricas, ou externas pictóricas ou somente pictóricas, elas guardam analogia estrutural com o que representam, ou seja, a estrutura delas é semelhante. Então, se você for desenhar, eu não vou usar cadeira, vou usar um exemplo mais bacana, um livro. Se você for desenhar um livro, provavelmente você vai desenhar o retangular, o quadrado, alguma coisa assim, né?
desculpa, com a superfície dele, né, retangular ou quadrada, com uma determinada espessura, vai tentar simbolizar a capa, as páginas, né? Então ela guarda estrutura com aquilo que ela representa. Se você for desenhar um corpo humano, né, muitas crianças fazem aquele desenho de bonequinho, mas se você for ver, né, embora não seja a mesma coisa, não seja um desenho realista, ele guarda a mesma estrutura de ter membros, tronco, pernas e cabeça. Já as representações externas simbólicas, ou somente simbólicas, elas não guardam analogia estrutural com o que elas representam. Então, por exemplo, palavras, equações. Bom, se você fala, por exemplo, cachorro, cachorro é uma palavra em português que denota um animal como esses vagabundos que estão dormindo aqui, tá? Em francês, você não o chamaria de cachorros ou de cães. Você o chamaria de chien, tá? Em inglês, você chamaria de dog. Em espanhol, você chama de perro, tá? Então, poderia ser qualquer coisa, né? Poderia ser qualquer coisa, mas alguém arbitrariamente diz, não, agora isso aqui é um cachorro. E é isso, tá? A representação interna, elas são aquelas interiores ao indivíduo e podem ser classificadas em analógicas ou proposicionais. Então, as analógicas, elas são, guardam analogia com as pictóricas e as proposicionais com as simbólicas, tá? De certa maneira é assim, só que elas são internas e são, nesse caso a gente está falando das internas. Analógicas e proposicionais são internas e pictóricas e simbólicas são externas, tá? As representações analógicas não são discretas, são não discretas, organizadas por meio de regras frouxas de combinações concretas e específicas da modalidade por meio da qual a informação é recebida. Já as representações proposicionais são abstratas, de tipo linguagem, e não necessariamente são palavras, como, por exemplo, uma fórmula matemática que você internalizou. São discretas, organizadas por regras rígidas, abstratas e exclusivamente referenciais, ou seja, captam conteúdo ideacional da mente independentemente da modalidade original em que a informação foi encontrada. Tá? Então, isso aqui fica bem claro, né? Quando você mapeia na sua cabeça, eu peço para você imaginar, imagina que você está num campo, imagina um cavalo, qual é a cor do cavalo? Você diz, sei lá, branco, né? Você está imaginando aí uma representação analógica. Agora, se eu quiser que você me diga, olha, qual é o significado das equações de Maxwell? Você vai pensar nas equações de Maxwell de uma forma muito provavelmente proposicional, tá? A menos que você seja o Faraday, tá? Representações elas podem ser localizadas ou distribuídas. As representações localizadas elas podem ser associadas a analógicas e proposicionais, ou seja, isso que a gente tinha falado são representações localizadas, porque elas supõem que a localização das informações está em entidades simbólicas, tá? Em símbolos, tá? Então, elas supõem que a informação está localizada em algum ponto, tá? Admite-se no paradigma das representações localizadas que a cognição depende da manipulação de regras. Então, quando a gente fala de modelo mental, quando a gente fala de esquema, de representação, essas coisas, de maneira localizada, a gente está falando de manipulação de regras. Para você manipular essas representações, você manipula regras. Já as representações distribuídas ou conexionistas usam modelos computacionais que consistem de redes de unidade do tipo neurônio, ou seja, uma coisa que se irradia para outras coisas, tá? Eu vou já dar um exemplo dessas duas aqui. Redes distribuídas envolvem representação de objetos ou eventos de maneira distribuída. Por exemplo, quando a gente vai representar numa rede distribuída ou numa representação distribuída uma rosa, a rosa ela é descrita pela intensidade das conexões entre as unidades que permitem recriar tanto a imagem como o perfume da rosa. Tá? Então, a rosa se liga à imagem dela, a rosa se liga ao perfume. Então, existem matrizes de ativação, tá? Que armazenam as intensidades dessas conexões, ou seja, a informação ela está distribuída. Uma rosa ela tem as informações distribuídas de certa maneira na nossa mente e essa distribuição ela provavelmente ocorre de maneira contínua. Tá? Então é como se o nosso cérebro fosse uma rede no qual a rosa está no centro, o perfume da rosa vai se ligando aí com diversas características e assim vai. Isso a gente vai explicar na próxima aula com mais detalhes. Tá? Hoje a gente vai focar mais
nas representações que eu não acho que seja um nome legal, né? O professor Moreira acha também, representações simbólicas, hoje nas representações localizadas. Hoje a gente está falando de representações localizadas. Na próxima aula a gente vai falar de representações distribuídas, tá? Então a reconciliação entre esses dois paradigmas é o de que as representações localizadas são macroscópicas, enquanto o conexionismo é microscópico. Então é como se fosse assim, lá no detalhe dessas representações localizadas a gente tem redes de relações que representam esse conhecimento. Então, hoje a gente foca nas localizadas e nas seguintes, nas distribuídas. Então, a teoria dos campos conceituais, de certa maneira, também foca na representação localizada. Agora a gente vai entrar de fato, tendo feito esse preâmbulo sobre representações mentais, a gente vai entrar aqui na teoria do Johnson Lerner. Bom, o problema que deu origem aos modelos mentais, aí eu não vou lembrar de cabeça o capítulo. No primeiro capítulo, o Johnson Lerner vai problematizar a teoria dele, né, o Mental Models. Eu não li todo o Mental Models, eu li uma parte dele. É um livro dessa grossura, assim. Eu li quase todo um outro livro dele, que é Computer and the Mind. É muito interessante também. Vamos lá. Então, no capítulo 1, ele vai falar de problemas relativos a o que existem com outras teorias de raciocínio que ele não concorda e que ele acha que são fundamentais para uma boa teoria de raciocínio. Uma delas é a noção de computabilidade. Depois ele vai falar da máquina de Turing, tá? Para justificar a noção de computabilidade. Tá? E a noção de computabilidade significa efetivamente que cada procedimento efetivo ele tem um número finito de passos. Tá? Ele vai dizer isso para a gente. Então, para a gente dar uma definição psicológica, a gente precisa ter um procedimento efetivo, computável. Tá? Embora os próprios modelos mentais possam, né, levar a conclusão alguma, tá? Isso não implica que eles não sejam computáveis, eles sim são computáveis, tá? Justamente porque vai chegar um ponto aí que eles chegam em alguma conclusão em algum ponto, tá? Mas ele vai debater a ideia de que existem basicamente dois paradigmas, tá? Que são conflitantes, e que ele está tentando achar uma terceira via entre os dois, tá? O professor Moreira também fala isso no livro dele, de uma maneira muito interessante, muito mais simples do que o Johnson Lerner propõe, então muito mais assimilável. E ele vai dizer que tem dois tipos de pessoas. Os imagistas, que acreditam que tudo é imagem, inclusive as proposições são, na verdade, redutíveis à imagem, e os proposicionalistas que acreditam que, na verdade, tudo é proposição e que, no final das contas, o cérebro não... essa ideia da imagem ela é uma epifania. Na verdade, tudo é proposição e essas coisas que passam no nosso fluxo de consciência, essas coisas todas, na verdade, são meras epifanias e que a representação original do cérebro é proposicional. Bom, Johnson Lerner vai propor para esse problema o conceito de modelo mental, que são representações que podem ser tanto proposicionalmente analógicas ou parcialmente analógicas e parcialmente proposicionais. Então ele vê um meio termo, tá? Na verdade, imagens e proposições são dois reflexos de uma coisa maior que seria o modelo mental. Então o modelo mental assume essas duas coisas aí como elementos de construção, mas ele é uma coisa prioritária, ou seja, o cérebro pensa com modelos mentais e aí ele reflete imagens e proposições também. Tá? Então, existem três tipos de construtos representacionais: modelos mentais, imagens e proposições. Então, por ser uma terceira via, ele incorpora essas duas aí por superação, vamos dizer, numa linguagem até materialista histórico-dialética. Tá? Ele vai dizer que imagens e modelos mentais são representações de alto nível que devem ser estudados para a gente compreender a cognição humana. Ele vai dizer que imagens e modelos mentais são, por exemplo, como a linguagem de programação, o BASIC e o Pascal, enquanto as proposições parecem compor a base do processamento. Logo, existe em algum nível um código proposicional que processa essas coisas. Veja, é como se a linguagem fosse como se a imagem e os modelos mentais fossem a linguagem de programação e como se o código, se as proposições fossem uma espécie de um código binário
que correlacionasse essas duas coisas, tá? Então, o código proposicional, ele seria uma espécie de mentalês, de linguagem mental que corresponde aos códigos binários do computador, mas que você não vê, tá? Você não vai... Quando você está pensando, você simplesmente pensa, você não está preocupado com a natureza do seu pensamento. Então, o nosso cérebro, ele processaria essas coisas como uma espécie de mentalês, teria uma correspondência aqui entre essas imagens e modelos mentais e as proposições com esse mentalês aqui, tá? Que a gente não é acessível para nós. Certo? Então, desfeita essa polêmica, tá? E o John Solaire, ele traz a noção de modelo mental que é fortemente inspirada no trabalho de Craig, de 1943. Ele vai dizer que a mente humana é um sistema simbólico. Cara, pô, né? Já joga essa bomba na tua cara, né? Então, a mente humana é um sistema simbólico. Para ele, para o Craig, um modelo é um sistema físico ou químico que tem estrutura similar à do processo que imita. Então, o que acontece? A estrutura desse processo, ela é semelhante, ela guarda essas semelhanças. Então, tem uma analogia de estrutura. Se você vai modelar, por exemplo, um fenômeno físico, tá? Por exemplo, por que o céu é azul? Naturalmente, nesse seu modelo, você tem que incorporar alguma coisa que seja análoga à luz do sol. Você tem que incorporar nesse modelo alguma coisa que seja análoga aos dipolos elétricos que estão ali na atmosfera, ou alguma coisa que esteja ali, que represente a sua atmosfera. Você tem que incorporar alguma coisa que traga alguma noção, por exemplo, de cor, né, para você falar de céu, alguma coisa que explique também os fotorreceptores. Tá? Então, uma coisa que acontece na realidade, ela pode ser modelada com uma estrutura análoga. E como essa estrutura é análoga, ela nem sempre vai guardar os mesmos elementos. Algumas coisas vão ser perdidas nessa representação. Tá? Então, um modelo mental é uma representação dinâmica ou uma simulação do mundo. São análogos estruturais do mundo. São modelos formulados na memória de trabalho. Tá? Se quer ver um exemplo, tem muitos. Essa não é a definição do John Solaire, eu creio que é de Decleary e Brown, tá? Mas eles pegam vários modelos mentais de crianças sobre corrente elétrica e alguns acreditam que são pessoas correndo em uma multidão, né? O modelo de corrente elétrica, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu estou querendo falar acerca do caráter imagístico que muitas vezes aparece. Mas muitos modelos mentais, eles são também parcialmente proposicionais. Então, por exemplo, você vai resolver uma equação matemática que está relacionada com um determinado fenômeno, coloca lá os vetores, né, as quantidades, né, desenhos e tudo. Isso daí também pode ser um modelo mental que você está representando externamente, tá? Nós não temos acesso direto aos modelos mentais. O acesso a eles é sempre inferido por parte, em função das representações externas que os estudantes trazem para a gente quando eles colocam para fora, né, essa simbolização aí que eles têm. Tá? E eles são formulados na memória de trabalho. Essa é a aula 10. Na aula 11, a gente vai falar sobre modelos simbólicos, mas a gente vai falar sobre aprendizagem de memória na aula 12, que você vai compreender que a memória de trabalho ela é uma memória de curto prazo, que é capaz de trazer coisas da memória sensorial e da memória de longo prazo, para que você consiga construir esses modelos de forma mais ativa. Tá bom? Eu não vou falar muito mais do que isso agora, mas é isso que é importante que você saiba. A memória de trabalho é isso, tá? Mas a gente vai aprofundar nossa ideia acerca. Bom, representações proposicionais, tá? Vamos aqui passar aqui para falar sobre proposições e modelos mentais. As representações proposicionais, elas captam o conteúdo ideacional da mente, independentemente da modalidade original em que a informação foi encontrada. Tá bom? Então, elas captam isso, independentemente de como a informação foi encontrada. Se ela foi em imagem, se ela foi em palavras, se ela foi em equações, as representações proposicionais, elas captam esse conteúdo. Tá? As proposições são expressões em linguagem mental, ou seja, um mentalês,
que é uma linguagem própria, cuja sintaxe semântica não conhecemos, que é a linguagem com que o cérebro processa, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, de uma representação proposicional. Então, a força líquida que atua sobre um corpo que lhe imprime uma aceleração que é na direção da força e tem uma intensidade inversamente proporcional à massa do corpo, que é a segunda lei de Newton, poderia ser expressa como A igual a F dividido por M. Aí, se vocês quiserem me dar um ralho, né, vocês podem me dar um ralho, tá? Mas, para eu me sair deste ralho, eu farei o seguinte. Tá um pouco exagerado aí, mas para você ver que eu notei que estava faltando um vetor no F, tá? Então, ó, se você sabe inglês, tá? Eu coloquei a informação dessa maneira, tá? Mas se você sabe inglês, por exemplo, e dá para você esse conteúdo ele é captável independentemente da forma com que foi colocada. Eu vou falar a mesma frase em inglês. The net force acting on a body that gives it an acceleration which is in the direction of the force and whose intensity is inversely proportional to the mass of the body é A equals F divided by M, que é a massa, né? Então, veja, aqui é uma representação proposicional. Você pode captar o seu conteúdo independentemente da forma com que ela foi apresentada. Desde que ela guarde, claro, o mesmo significado. Você poder botar isso aqui em espanhol, poderia botar em francês, poderia botar em chinês, mandarim, né? Então é isso, ó. Capta um conteúdo ideacionalmente, independentemente da modalidade em que a informação foi encontrada. Então, ela pode ser encontrada em português, pode ser encontrada em inglês, e você pode guardar esse mesmo significado. E é por isso, tá, que a gente consegue, por exemplo, conversar entre cientistas, porque imagina só que você vai, a forma com que você vai entender uma coisa depende da linguagem que você está utilizando, né? Você nunca ia conseguir conversar com alguém de outro país. Para Johnson Lair, as representações proposicionais são representações mentais de uma proposição exprimível verbalmente. Essas proposições são indeterminadas, tais como representações linguísticas. Se eu falo para você que o quadro está abaixo da janela, você vai dizer que ele está logo abaixo, muito abaixo, mas ele está um pouquinho, ele está abaixo da janela, mas ele está mais para a esquerda, mais para a direita, tá? A escolha da estrutura sintática das representações mentais proposicionais não está governada por nenhuma consideração lógica ou analógica. Por exemplo, como eu acabei de mencionar para vocês, a descrição verbal, o quadro está na parede, é verdadeira desde que ele esteja na parede. Não importa se ele está de cabeça para baixo, se está virado do avesso, se está meio inclinado, tá? O quadro está na parede, não é isso que foi falado? Isso daí tem um grau relativamente alto de indeterminação. Tá? A descrição proposicional de um estado de coisas complexo pode, então, consistir de um número elevado de proposições. Para você descrever com precisão uma determinada coisa e um estado de coisas complexo, você vai precisar determinar por uma série de declarações aquilo que você quer representar. Já os modelos mentais, diferentemente das representações proposicionais, eles são analógicos, determinados e concretos, afinal, eles representam entidades específicas do mundo exterior. Os modelos mentais incluem vários graus de estrutura analógica, tá? Eles podem ser espacialmente analógicos, mas podem representar analogicamente a dinâmica de uma sequência de eventos, por exemplo. Então, um modelo mental da proposição, o quadro está na parede, provavelmente é específico. Ele não está virado, não está de cabeça para baixo, ele está em uma posição particular. Ou alguém pode pensar no quadro virado, de cabeça para baixo, e em outra posição, né? Mas ele sempre vai ser específico, ele sempre vai estar lá, né? Ele está inclinado a 45 graus, né? Ele não está virado de cabeça para baixo, entende? Então, o modelo mental ele é específico, tá? A gente pode determinar modelos mentais por uma série de inferências e entendimentos da parte de quem os constrói, tá? Então, como eu falei para vocês, não dá para olhar, não tem um microscópio cognitivo que a gente olha na cabeça do sujeito lá, olha esse modelo mental, que legal, né? Existe uma série de inferências que a gente pode fazer a partir do que a pessoa nos relata ou do que a pessoa apresenta para a gente.
Então, o modelo mental envolvendo a segunda lei de Newton pode envolver um móvel específico acelerado por uma determinada força e uma determinada direção, por exemplo. Tá? E aí, o que você vai fazer na sala de aula? Você vai colocar diversas situações, vai variar alguns parâmetros para ver como é que o estudante vai manipulando esse modelo mental. Bom, tem semelhanças aqui, né? Tanto o modelo mental e proposições são dicotômicos, tá? Eles não são incompatíveis, pois uma representação proposicional é uma descrição que é verdadeira ou não em relação ao mundo, a gente não aprende o mundo diretamente, e logo uma representação proposicional é verdadeira ou falsa em relação ao modelo mental do mundo, tá? E é assim que a gente faz a análise da coisa, tá? Eles são dicotômicos, eles são bem diferentes, mas não são incompatíveis. Tá? Então, o que acontece? O modelo mental ele é capaz de assimilar, digamos assim, essa informação. Então, o que eu quero dizer com isso? Aí você vai apresentar uma afirmação que é verdadeira ou falsa em relação ao mundo e você vai analisar isso com base em um modelo mental, se esse modelo mental funciona de acordo ou não com essa proposição. Um outro elemento importante é que a percepção é a fonte primária de modelos mentais do mundo. Mas também a gente pode construir modelos mentais por meio da imaginação. As representações proposicionais são interpretadas em relação a modelos mentais. Tá? E a semântica da linguagem mental remete representações proposicionais a modelos mentais de mundos reais ou imaginários. Então vamos pegar essas informações. Primeiro, a gente percebe e a gente começa, a partir dessa percepção, a construir modelos mentais do mundo. Mas também a gente pode construir um modelo mental por meio da imaginação. Não só a percepção é fonte para isso. A gente pode imaginar processos. Por que que muitas vezes a gente fica ansioso? Se é uma coisa que nunca nem aconteceu, tá? Não sei, você fica ansioso com uma situação, por exemplo, de apresentar um trabalho. Você está elaborando um modelo mental acerca de como é que vai ser isso, uma coisa que nunca aconteceu. A percepção, tá? Ela é uma função psicológica que ela está associada a coisas que existem. Você percebe as coisas. As coisas precisam existir para você ver e perceber, tá? E se você tem alguma alteração sensoperceptiva, você pode ter uma alucinação, alguma coisa, o seu cérebro não está funcionando normalmente. Você está com alguma função aí alterada ou perturbada. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a imaginação, ela independe da coisa existir. Tá? Na sua cabeça, independe de você estar vendo, de estar percebendo aquela coisa. Tá? Então, quando você fala de uma onda eletromagnética, você nunca viu uma onda eletromagnética. Tá? Quando você olha para lá, mas olha a luz. Tá, mas tu tá vendo ali o comprimento de onda dela? Não, você não tá vendo, cara. Tá? Você não tá vendo. Então, o que acontece? Você está imaginando alguma coisa. A mesma coisa a força, você nunca viu uma força. Você tem uma noção sensorial do que seria, mas o que você está sentindo é uma contração muscular. E essa contração muscular está esgotando o estoque de glicogênio dos seus músculos, tá? Esgotando o estoque de glicogênio dos seus músculos e consumindo a gordura e consumindo a glicose que está livre no seu sangue, você se sente fraco porque você fez força, né? Você aplicou uma força repetidamente e realizou um trabalho muscular. Mas você não viu a força. Não está lá o vetor aparecendo para você. Tá? Essas coisas você imagina. A mesma coisa um gene. Você imagina um gene. Você não está vendo um gene ali na natureza. Você não está percebendo ele. Você está imaginando. Tá? Então você fica ansioso por uma apresentação, por uma coisa que nunca aconteceu. Você sofreu algum tipo de constrangimento público? Se você já sofreu algum tipo de constrangimento público, você pode até estar lembrando dessa situação. Mas você não está percebendo imediatamente e essa situação não é a mesma que pode acontecer, tá? Então você fica nervoso por uma coisa, você fica ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu. Então você está imaginando alguma coisa. No seu modelo mental, existe alguma coisa catastrófica que é produto de imaginação na sua mente, tá? Beleza, então percepção é fonte primária de modelos mentais, mas também a gente pode construir modelos mentais por meio da imaginação. Representações proposicionais são interpretadas em relação a modelos mentais. Isso foi o que a gente já falou. Então, se você fala, nossa,
eu vou me lascar nessa apresentação, você está avaliando isso com respeito a esse modelo mental de ansiedade. E a semântica da linguagem mental remete representações proposicionais a modelos mentais de mundos reais ou imaginários. Então, isso tem um significado semelhante ao que eu acabei de dizer agora também, tá? Porque esse significado aí esse corpo de significação da linguagem mental, ela vai te remeter a representações, remete essas representações proposicionais a modelos mentais reais ou imaginários, de mundos reais ou imaginários. Tá? Bom, imagens e modelos mentais. Tá? Agora que a gente já falou de proposições e modelos mentais, vamos falar agora de imagens e modelos mentais. Bom, como eu falei para vocês ali no início da aula, proposicionalistas, eles são teóricos que entendem ser as imagens redutíveis a representações proposicionais. Os imagistas acreditam que as imagens são um tipo distinto de representação mental e mais fundamental. Tá? De certa maneira, o Johnson Lair, ele é um pouco imagista porque ele acredita que, ou melhor, ele tem um lado imagista, como a gente já apresentou o lado proposicionalista dele, tá? Ele é uma terceira via. Ele é imagista, ele tem esse lado imagista porque ele acredita que as imagens são vistas dos modelos. São os modelos vistos de uma determinada perspectiva. Então, quando você olha o modelo mental, você pode rodar esse modelo, você pode aproximar, pode afastar, mas você pode tirar um print desse modelo. É como se a imagem fosse um print do modelo mental. Tá? É uma vista dele. É um modelo visto numa perspectiva. As imagens elas são concretas, analógicas e determinadas. Elas representam aspectos perceptíveis de objetos ou eventos do mundo real. Por exemplo, no modelo mental de um quadro, sempre formamos a imagem de um quadro específico. Por mais que consigamos imaginar infinitas imagens de quadros, nunca faremos isso para um quadro em geral. Se mandam te imaginar um quadro, você imagina a Santa Ceia, ou a Mona Lisa, ou um quadro que você tenha aí de preferência. Tá? Vocês já viram também como a gente representa uma superfície arbitrária em eletromagnetismo? Cara, eu tô com um livro de eletromagnetismo bem aqui, né? Que eu vou ministrar esse curso para a graduação semestre que vem. Eu vou pegar aqui uma superfície arbitrária para você ver, tá aqui, ó, não, um tubo de... Cadê? Pronto, tá aqui, olha a superfície arbitrária. Vou mostrar para vocês, ó. Olha a superfície arbitrária aqui. É uma superfície arbitrária, isso. Ela sempre tem uma forma específica, tá? Então a gente usa isso para simbolizar, mas a gente representa por meio de uma imagem. Tecnicamente, a superfície arbitrária ela teria que ser representada por uma equação matemática, né? Por quê? Porque aí ela ia ter esse caráter de arbitrariedade. Quando a gente bota numa imagem, isso aqui é uma superfície específica. Claro, ela não tem uma forma regular por meio do qual a gente possa usar uma lei de formação para descrevê-la, mas ela é específica. Tá? Vamos distinguir então essas coisas, né? Já que a gente já falou em proposições e modelos mentais, em imagens e modelos mentais, vamos distinguir essas coisas. Bom, as representações proposicionais, elas são... Só um segundinho. Pronto, vamos voltar aqui. Tá? Então, as representações proposicionais são cadeias de símbolos que correspondem à linguagem natural e referem-se a modelos mentais. Os modelos mentais são análogos estruturais do mundo e as imagens são os modelos vistos de determinada perspectiva. Então, esse slide aqui é um slide muito interessante para você, se você quiser lembrar da distinção entre imagem, modelo mental e representações proposicionais. Bom, agora a gente vai falar aqui da natureza. Como é que eles surgem? O que é que eles são? Johnson Laird diz que é meio difícil responder isso no contexto da formulação de sua obra, tá? Mas o Johnson Laird ele traz alguns princípios que impõem vínculos aos modelos, ou seja, não dá para dizer de onde eles surgem, né? Qual é a natureza deles, tá? Mas eles satisfazem alguns princípios. Então, ele faz a mesma coisa que o físico faz quando perguntam o que é energia. Ele diz, olha, eu não sei muito bem o que é, mas eu sei que ela satisfaz esses princípios aqui, ó. Então, o princípio da computabilidade, os modelos mentais eles são computáveis e devem ser descritos na forma de procedimentos efetivos, tá? Então não tem que ter nada nebuloso, tudo isso tem que ser
colocado aí, digamos assim, em prática. Desculpa. O princípio da finitude. Eles são finitos, naturalmente, em tamanho e não podem representar diretamente um domínio infinito. Afinal, o nosso cérebro ele é finito. Princípio do construtivismo. Eles são construídos a partir de elementos básicos, os tokens, tá? Que são organizados em uma estrutura para representar um estado de coisa. Então, você constrói modelos a partir de elementos básicos que são relacionados nele. A percepção é a fonte primária da construção de modelos cinemáticos ou tridimensionais, ou seja, você consegue olhar e perceber esses modelos cinemáticos e tridimensionais a partir da percepção. E percepção no si não é só percepção visual, é auditiva também, tátil. Tá? Mas os modelos mentais podem servir para interpretar o discurso e fazer inferências. Os modelos mentais também podem ser construídos a partir do discurso. Então, quando o derivado de percepção visual, o modelo é determinado, pois corresponde ao único estado de coisa. Você está vendo aquela coisa acontecer. Se é construído do discurso, então pode corresponder a estados de coisas diferentes, porque o discurso é indeterminado. Tem uma citação muito interessante no livro dele, que ele pega uma passagem do Sherlock Holmes e ele faz você pensar, né, em como é que é o formato de uma determinada casa. Mas se você perde algum detalhe ali, você já chega numa outra direção. Agora, as representações devem ser o mais parcimoniosas, econômicas o possível, o que nos leva ao princípio da economia. O que é um princípio da economia? Uma descrição de um estado de coisas é representada por um só modelo mental, mesmo se a descrição estiver incompleta ou indeterminada. É importante dizer que o modelo revisado e, portanto, que o modelo revisado, que o modelo é revisado, tá? E, portanto, essa recursividade pode representar uma quantidade infinita de estados de coisas. Eu vou até colocar aqui se é revisado, porque ficou meio estranha essa frase aqui. É revisado e, portanto, essa recursividade pode representar uma quantidade infinita de estados de coisas. Tá? Parece que isso entra em conflito com o outro, né? Mas não significa que a gente vai construir modelos infinitos, mas a gente pode usar a recursividade para representar o que a gente quiser, mas uma coisa de cada vez, entende? E como a gente tem um tempo de vida finito, óbvio, a gente nunca vai conseguir representar tudo. É isso que esse princípio está querendo dizer. Você pode representar o que você quiser, mas não todas as coisas do mundo na sua existência, tá? Ele não falou isso, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que como a gente está articulando essas coisas aqui, que essas coisas se referem a coisas diferentes. Enquanto a ideia da finitude se refere à representação do modelo mental, a questão da infinitude significa as possibilidades que você pode representar, tá? As possibilidades existentes, que são infinitas, mas que você pode representar por um procedimento finito. Agora, isso, claro, vai demandar um processo de escolha, tá? Você vai representar algumas coisas finitamente e vai ignorar o infinito restante. O conteúdo conceitual dos modelos mentais é limitado pela natureza do aparato cognitivo humano. Mais três vínculos estão relacionados a isso. Tá? O primeiro é o princípio da indeterminação. Modelos mentais podem representar indeterminações diretamente se e somente se seu uso não for computacionalmente intratável. Tá? Se não existir um crescimento exponencial em complexidade. Tá? Não é possível representar coisas indeterminadas, tá? Se isso daí não for muito complexo. Tá? O princípio da predicabilidade, ou seja, um predicado, ele pode ser aplicável a todos os termos aos quais outro predicável é aplicável, mas eles devem ter âmbitos de aplicação que se intersectam. Por exemplo, né, você não entendeu, né, que também não é muito simples. Por exemplo, humano e animado. Humano e animado se aplicam a muitas coisas, algumas delas em comum e outras não. Mas não há nada a que humano se aplique e animado não. Tá? Então, todo humano é animado e todo animado... Quer dizer, tudo que é humano é animado. Tá? Então, a violação desse vínculo permite identificar conceitos artificiais. Tá? Então, ou melhor, tudo que é humano é animado, não. Né? Vamos colocar que tem uma zona de convergência. Se você está morto, você não está animado, né? Naturalmente. E quando eu estou falando de animado, não é nossa, de euforia. Eu estou falando aqui de
ter capacidade de ter tônus muscular, de ter, enfim, né, de ter ânimo, algum ânimo, mesmo que seja o mínimo possível. Tá? Então, tem coisas em comum. Pode ser que seja humano e não seja animado, como uma pessoa morta, né? Mas pode ser também que a pessoa que seja animado, mas não seja humano, como, por exemplo, um cão. Tá? Mas existe uma zona de convergência, tá? Que não há nada que humano se aplique e animado, não. Tá? O princípio do inatismo. Todos os primitivos conceituais são inatos. Ou seja, ele admite que existem primitivos conceituais. Eles subjazem a nossas experiências perceptivas, habilidades motoras, estratégias cognitivas e nossa capacidade de representar o mundo. Por exemplo, movimento é um primitivo conceitual. Tem um autor, que é o Andrea di Sessa, que é um italiano, que ele escreveu uma teoria muito parecida com isso aqui, que é a dos P-primes, né, que são os primitivos que uma pessoa pode ter, né? Então, ele parte aí de que a gente tem algumas coisas aí já engatilhadas na nossa genética que permitem com que a gente, digamos assim, possa construir modelos mentais. Tá? Existe um número finito de primitivos conceituais que dá origem a um conjunto correspondente de campos semânticos e outro conjunto finito de conceitos, operadores semânticos, que ocorre em cada campo semântico e serve para construir conceitos mais complexos a partir dos primitivos. Ou seja, isso aqui é um corolário do construtivismo, da ideia do construtivismo. Né? A gente vai pegando esses elementos fundamentais e vai construindo elementos mais complexos. O que é campo semântico? O campo semântico é um campo de palavras que compartilha significados comuns. Por exemplo, verbos relativos ao ver, como, por exemplo, avistar, espiar, escrutinar, observar, eles provêm de nossa concepção sobre o que existe no mundo. Tá? Já os operadores semânticos, eles nos provêm de nosso conceito sobre as várias relações que podem ser inerentes a esses objetos. Então, por exemplo, os conceitos de tempo, espaço, possibilidade, permissibilidade, causa e intenção. Quando olhamos para algo, a gente faz em algum lugar em um intervalo de tempo, por exemplo. Tá? Então, esses primitivos conceituais, eles produzem os campos semânticos em conjunto, e outro conjunto finito de conceitos são os operadores semânticos, que ocorrem em cada campo semântico, serve para construir conceitos mais complexos. Então, os campos semânticos e os operadores semânticos, eles se reúnem nessa tarefa de produzir objetos mais complexos a partir daquilo que a gente já vem de fábrica e que a gente vai aprendendo na experiência. Tá bom, gente? Então, a gente vem com algumas coisinhas de fábrica, a gente aprende muito mais na experiência e, com isso, a gente pode construir modelos mentais. Outro princípio é o princípio da identidade e estrutura. As estruturas dos modelos mentais são idênticas às estruturas dos estados de coisas percebidos ou concebidos que os modelos representam. Ou seja, tem uma semelhança aí de estrutura entre o modelo mental e aquilo que ele representa. Tá? Bom, e os tipos de modelos mentais? Bom, primeiro é o modelo físico. Tá? O segundo é o modelo relacional. É um frame estático que consiste de um conjunto finito de elementos, ou seja, a gente pega esses elementos do modelo mental, que representam um conjunto finito de entidades físicas, de um conjunto finito de propriedades desses elementos, que representam propriedades físicas de tais elementos. Ainda há um conjunto finito de relações entre os elementos representando relações físicas. Então, o que acontece? Você pega esses elementos, é um frame estático, você relaciona eles, relaciona as propriedades. Sabe quando você faz aquele desenhinho do problema físico? Pode até ser que aquela situação seja uma situação dinâmica, e em geral é. Mas você está colocando ali, quanto é que vale a massa, quanto é que vale a carga, você está estruturando isso numa rede de relações em que você relaciona esses elementos, as propriedades deles e as propriedades das relações entre eles. Tá? O modelo espacial, ele é um tipo de modelo relacional no qual as relações entre as entidades são especificamente espaciais. Quando você desenha um mapa, por exemplo, isso é um modelo espacial, é uma representação externa de um modelo espacial na sua cabeça. E nele estão representadas pela localização dos elementos em um espaço dimensional, que pode ou não satisfazer a métrica ordinária, por exemplo, de escala. Tá? De repente, você pode desenhar alguma coisa que não satisfaça a métrica ordinária. E eu nem estou falando aqui de geodésica, de outras coisas mais complexas. Eu estou falando de coisas simples mesmo. Por exemplo, você vai desenhar um mapa
de algum lugar para você entregar para alguém, para a pessoa chegar nesse lugar. E aí, muitas vezes, as linhas não estão proporcionais aos comprimentos das ruas. Elas estão indicando somente em que rua você tem que entrar. Isso é um modelo espacial. Modelo temporal. Aí ele é uma sequência de frames espaciais de dimensão constante que ocorre em uma ordem temporal correspondente à ordem temporal dos eventos, embora não necessariamente em tempo real. Todo mundo já teve uma briga e você fica repassando na sua cabeça o que aconteceu, tá? Durante essa briga, durante essa discussão com a pessoa, e isso você está rodando um modelo mental da briga, que é um modelo temporal. Porque você está tendo, mas isso começou porque eu disse que você era gordo. Isso começou porque eu disse que você era egocêntrico. E aí você começa a desenrolar como aconteceu a discussão. Isso é um modelo mental da briga que você está elaborando na sua cabeça. Tá? Modelo cinemático é um modelo temporal, psicologicamente contínuo. Lembra-se, aqui também não necessariamente pode corresponder ao tempo real. Depois de 20 segundos eu falei aquela coisa. Não, às vezes você distorce também a questão, dependendo de como você percebe e de como você imagina também. O modelo cinemático ele consiste de um modelo temporal psicologicamente contínuo que representa mudança e movimentos nas entidades representadas sem descontinuidade temporal, e ele funciona em tempo real se derivado da percepção. Quer ver um modelo mental disso? É um modelo mental que uma pessoa faz sobre o testemunho de um acidente, por exemplo. Tá? É um modelo temporal, psicologicamente contínuo. A pessoa viu a coisa acontecer, estava olhando, viu os dois carros chegando e se colidindo. Pô, né? Então, ele funciona em tempo real se derivado da percepção. Em geral, as pessoas, quando vão rememorar esse modelo, tá, elas podem ter algum tipo de alteração na quantidade da velocidade, dependendo também da forma com que a pergunta lhes é feita, e a gente vai discutir isso aqui em memória, por exemplo. Mas o modelo cinemático ele tem essa característica, ele pega mudanças e movimentos que são temporalmente contíguos e que são apresentados sem descontinuidade temporal, por isso que eles são contíguos, na verdade, cada um está digamos aí, na sequência do outro, e ele funciona como se fosse um filme. Imagem, tá? É uma representação centrada no observador das características visíveis de um modelo espacial tridimensional ou cinemático subjacente. Os modelos conceituais representam abstrações, tá? Aqui, esses modelos conceituais, eles podem aqui ser do tipo monádico, por exemplo, tá? Que representa afirmativas sobre entidades individuais, propriedades e identidades entre eles. Ele é composto de tokens, que são os elementos, relações binárias de identidade e não identidade, é ou não é, e de notação especial, indicando que é incerto se existem determinadas entidades. Por exemplo, eu poderia dizer que todos os escultores são artistas, tá? Então, ó, escultor é igual artista, mas nem todo artista é um escultor. É porque aqui eu não consegui colocar, né? Mas o ideal é que eu tivesse aqui alguma outra coisa, né? Artista e não ligado a escultor. Então, se a gente diz que todo escultor é artista, vai ter uma lista de escultores desse lado que são iguais a artistas e uma lista de artistas aqui que não estão identificados ao escultor. Ou seja, quando eu digo que todo escultor é artista, não necessariamente todo artista é escultor. Tá? Isso é um modelo monádico. O modelo relacional, ele é parecido com o modelo monádico, mas ele não é um modelo monádico, tá? Ele é um pouquinho mais amplo, é porque ele inclui um número finito de relações possivelmente abstratas entre as entidades representadas no modelo monádico. Por exemplo, existem mais A's do que B's. Então, eu faço uma lista aqui, ó. A, B e A não está relacionado com B. A gente representa isso por um modelo relacional. E o modelo metalinguístico, tá? Que contém elementos que correspondem a expressões linguísticas e certas relações abstratas entre elas e elementos do modelo. Por exemplo, se eu disser que um dos homens se chama João, eu posso elaborar uma lista com três elementos, três tokens homem, e um deles se relacionando a João. Sei lá, um pode se chamar Carlos, o outro pode se chamar Raimundo, o outro pode se chamar Paulo, o outro pode se chamar Márcio, né? Enfim, né? Que são, inclusive, o Fábio, né? Pode ser os homens da turma, né? Aí que a gente está trabalhando. Tá?
E também o modelo conjunto teórico, que ele contém um número finito de elementos representando os conjuntos diretamente. Por exemplo, algumas bibliografias listam a si mesmas, outras não, tá? Não tem listam. Tá? Então, ó, por exemplo, B1, B2 e B3 são relacionadas em B1, tá? Outras não, olha. Então, por exemplo, B4, B5 e B6 se relacionam a B3. Então, o modelo conjunto teórico contém um número infinito de elementos representando conjuntos diretamente. Tá? Bom, tem duas implicações educacionais que eu queria trazer para vocês, mas tem um artigo que está em inglês, né, que eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas discussões, mas que são fundamentais. O primeiro é que o ensino deve facilitar a construção de modelos mentais. E a aprendizagem mecânica não facilita a construção de modelos mentais. A aprendizagem mecânica, o ensino que não é potencialmente significativo, ele está relacionado a você construir representações proposicionais isoladas na sua estrutura cognitiva que são depois muito dificilmente rememoráveis. E os modelos mentais podem ser comparados com modelos conceituais. Eu vou mostrar aqui a nossa conclusão, que é, na verdade, a nossa síntese. A gente trabalhou hoje com representações mentais, fez uma introdução, falou da teoria de John Soler, apresentou aqui o contexto dela, né? Modelos mentais, falamos sobre proposições e modelos mentais, imagens e modelos mentais, imagens, proposições e modelos mentais, falamos da natureza dos modelos mentais, da tipologia dos modelos mentais e, né, trouxemos algumas implicações educacionais, as quais eu vou aprofundar agora. Ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, né? Esse artigo foi publicado no ano de 2000, pela Helena Greca e pelo professor Marco Antônio Moreira, num dos mais prestigiados jornais do mundo, né, de revistas do mundo, que é o International Journal of Science Education. Aqui, ó. Ele está em inglês, como vocês podem ver. Ela vai dizer, eles, né, vão dizer que os modelos mentais nos permitem entender por que as concepções alternativas resistem tanta mudança. Elas não seriam concepções isoladas, porque esses modelos iriam ajudar as pessoas a explicar grupos de fenômenos visualizados como similares. No entanto, elas não iam constituir uma teoria também, como afirmado por aqueles que mantêm que esses estudantes fossem aristotélicos modernos, porque elas não são explícitas nem consistentes. Além disso, os modelos são pessoais, ou seja, são idiosincráticos. Isso é, embora eles estejam restritos pelas capacidades do sistema cognitivo, por viéses de percepção, especialmente no caso de mecânica clássica, é dubitável que isso poderia estabelecer um catálogo fechado desses modelos iniciais e de possíveis mudanças. Se esses modelos são utilitários, a modificação deles, entendida aqui como uma substituição total de uma concepção por outra, não ia ser uma tarefa simples. Se isso é verdade, a mudança conceitual deveria ser entendido como indica Wozniak, mais como um processo de enriquecimento de modelos prévios e apenas em casos extremos em que haja uma completa revisão desses modelos. Isso poderia acontecer. Não, poderia acontecer que pessoas poderiam estabelecer áreas espaço-temporais discriminadas para a aplicação de modelos difíceis. Tá? Porque os modelos mentais são construções pessoais, pode parecer que o caminho mais adequado para a aprendizagem significativa na ciência seria fortemente relacionado a ensinar o processo de construção para essas representações, que é a modelagem, né?
processos que seriam mais comuns que o ensino de modelos conceituais eles mesmos, o que iria implicar resultados idiosincráticos, ou seja, resultados pessoais. Então, aqui está indicando a modelagem como possibilidade, né? No entanto, como foi indicado antes, os novatos não têm conhecimento necessário do domínio para interpretar modelos conceituais que são apresentados para eles ou para impor os vínculos necessários sobre o processo de modelagem. Eles têm ferramentas básicas para gerar modelos mentais que são exatamente o que eles têm feito para interpretar o mundo, fazer analogias, criar simulações mentais, fazer idealizações e abstrações gerais. Aprender ciência não iria requerer qualquer tipo de virtude mágica, além de explicitamente aprender como usar esses mecanismos que ele já tem. Modelos mentais também abrem um caminho interessante para a pesquisa na heurística de imagens e simulações mentais no processo de criação e compreensão de uma teoria científica, pelo menos na versão de Johnson Lair. Ela retrata isso aqui porque tem várias outras pessoas que abordam modelos mentais e aqui eles estão falando especificamente da teoria de Johnson Lair. O potencial pedagógico de representações analógicas, modelos mentais e imagens que aparecem na história de grandes conquistas na física, como, por exemplo, as imagens das linhas de campos de Faraday, ou nos experimentos de imagens, ainda não foram suficientemente estudadas. Ou seja, modelos mentais abrem uma linha de pesquisa e ensino. Isso, claro, faz 23 anos que esse artigo foi publicado, né? Provavelmente hoje a gente já tem muito mais investigações. Provavelmente não. Certamente hoje a gente tem muito mais investigações do que nessa época. Esses desenvolvimentos sobre representações internas podem permitir a reconsideração da pesquisa em analogia, em estudos de analogia, que algumas vezes para estudar por que algumas vezes elas não funcionam. Resumindo, é possível que esse tipo de referencial teórico, por causa dos seus fundamentos, assim como de suas questões, pode nos ajudar a eu acho que é subsidiar isso aqui, né? A um campo amplo, a pesquisa em ideias e raciocínio em ciências nos próximos anos, assim como em educação em ciências. Tá? Então, aqui tem algumas implicações didáticas da ideia de modelo mental que eu queria trazer para vocês, em tradução livre, logicamente, tá? Para vocês verem também essas outras possibilidades. Bom, gente, por hoje era isso. Um forte abraço a todos. Vou interromper aqui a gravação.